Fala galera, o Ultimar Rico aqui e hoje tem um vídeo aqui pra gente assistir. Por que os idiotas ficam tão ricos e você não? Vídeo do canal O Mascote. O que é isso aí? Todo mundo que é idiota fica rico? Eu Você não tenho tá ficando rico certeza que por você quê? já assistiu. Calmou? Eu tenho certeza Falar nisso, deixa eu dar aqui uma aumentada aqui nesse volume aqui, né? Porque... que você já assistiu O Lobo de Wall Street. E eu também tenho certeza que você se lembra da cena em que o Jordan vai contratar os caras para a corretora dele. Ele não foi atrás dos inteligentes, dos universitários. O filme deixa isso bem claro. Ele foi atrás dos degenerados, os caras tirados da rua, sem futuro nenhum. E mesmo assim, em pouco tempo, esses caras estavam fazendo milhões de dólares. Porque geralmente eles sabiam vender, tá ligado? Isso é uma parada que ele conta no filme também, beleza? Entregue-os a mim, jovem, famintos e burros, que rapidamente eu os torno ricos. Porque eles tinham uma habilidade ali bruta, tá ligado? De vender. Mas ele pegou e começou a scriptizar tudo isso. Scriptizar é a palavra? Não sei. Mas ele pegou e começou a estruturar todo o processo de vendas. Se isso é certo ou errado, tu já sabe a resposta que o processo de fazer as vendas, não. Mas pro que isso foi usado, sim, é errado. E isso não é só invenção de Hollywood. Na vida real, nós estamos cheios de exemplos de pessoas chamadas de idiotas ou que eram péssimos alunos nas escolas, mas que acabaram ficando ricas, enquanto os inteligentes seguem presos em cargos que, ok, são estáveis, mas estão muito abaixo da vida que essas pessoas sonharam. Eu cresci ouvindo que o estudo era o único caminho, mas quando eu percebi esse padrão, isso me incomodou muito, principalmente porque não tem nada de complexo aqui. Existem 3 razões bem simples que explicam por que as pessoas mais idiotas acabam ficando ricas. E quando você entende isso, você pode quebrar esse ciclo do inteligente e estagnado, e talvez seja essa a diferença entre você continuar onde está ou Essa cena aqui é muito gente forte. estagnado. Porque o Jordan Belfort tenta subornar o investigador do FBI, só que o investigador do FBI tem uma moral, uma ética, mesmo recebendo pouquíssimo comparado ao que ele poderia receber aceitando o suborno, tá ligado? E ele pega e recusa o suborno e consegue prender o Jordan Belfort, tá ligado? Só que quando ele volta pra casa e o Martin Scorsese, que é o cara que dirigiu o filme, coloca esse take aqui na cara dele, faz ele se questionar se ele tá no caminho certo ou não, mesmo que ele esteja voltando de metrô pra casa. Porque a vida dele poderia ter sido completamente diferente. Porra, velho. E Isso talvez aqui é muito seja foda. essa a diferença entre você continuar onde está ou realmente mudar de vida. E para você que sempre foi visto como uma pessoa inteligente, mas agora sente que está fracassando, eu vou deixar no fim do vídeo 4 dicas práticas para te ajudar a sair desse ciclo. Elizabeth Holmes, Sam Bankman, Adam Neumann, talvez você nem os conheça, mas eles têm uma coisa bem interessante em comum. Todos eles fundaram empresas que chegaram a valer bilhões de dólares. Theranos, FTX, WeWork, eles eram vistos como gênios, até que uma por uma todas essas empresas desmoronaram. E cada um desses gênios, na verdade, se revelaram como pessoas bem idiotas que sabiam apenas fingir ter muita inteligência. Mas como essas pessoas chegaram a administrar empresas de bilhões de dólares? Na verdade, isso é mais comum do que parece. Thomas Edison, Walt Disney, Steve Jobs, Henry Ford, todas essas pessoas eram motivo de piada na escola, e todas elas construíram impérios bilionários. O Elon Musk saiu de garoto isolado que sofria bullying por sempre estar no mundo da lua para a pessoa mais rica do mundo e que provavelmente vai ser o primeiro trilionário da história. Explicar isso não é difícil, como eu disse, existem 3 razões. Vamos para a primeira. Na verdade, são grupos de razões, e o primeiro grupo eu vou chamar de o grupo das razões sociais. Você deve ter estudado em uma escola comum, exatamente como eu, o que Uhum. significa que eu e você não fomos educados para sermos criativos e geradores de valor. O sistema de educação tradicional é feito para formar bons funcionários. Na verdade, o cara que é muito inteligente na escola, no caso, inteligente. Como que eu posso dizer, velho?
Porque, na verdade, existem vários tipos de inteligência, tá ligado? Existe aquele tipo mais clássico de uma pessoa ser inteligente, como é o Sheldon em The Big Bang Theory, que ele consegue expressar o conhecimento dele através de fórmulas matemáticas, através de decorar informações que muitas das vezes tu aprende na escola. E existe também várias outras inteligências, que nem é, por exemplo, a inteligência emocional, de saber lidar com determinadas situações do dia a dia, que você consegue fazer isso e ter mais sucesso socialmente, que nem é, por exemplo, a Penny. Então, deixa ele falar aqui, né? Funcionários, não criadores. Os que se dão melhor nesse sistema são os que seguem um padrão estabelecido. Um dado interessante é que, nos Estados Unidos, por exemplo, o GPA médio dos milionários é 2,9. Isso significa que a maioria dos milionários americanos tirava a nota 5 na escola. A gente não tem esse dado no Brasil, mas o que a gente sabe é que metade dos bilionários brasileiros não tem diploma. Os mais inteligentes são encorajados a buscarem cargos e status. E não é porque os caras são... Isso aqui é bem importante pra ti aí do outro lado, tá ligado? Porque não é porque tu vai largar a escola ou tu não vai fazer uma universidade que tu não vai ter que estudar tudo que tu tiver que estudar para montar o teu negócio, tá ligado? Porque às vezes isso aí aconteceu comigo também, tá ligado? Eu saí da universidade e aí a minha família achava que eu, porra, o moleque vai parar de estudar. Muito pelo contrário, o que eu entendi que na universidade eu não iria estudar aquilo que eu de fato precisaria aprender para colocar o negócio para rodar, para fazer milhão, para ganhar grana através do, por exemplo, do conteúdo que eu produzo aqui para você. A universidade não iria me ensinar isso. Então eu iria ter que estudar de outras formas para pegar, buscar aquele conhecimento, colocar em prática e ver de fato os resultados. E, porra, demorou praticamente um tempo de uma universidade. Fazer um canal dar certo, montar uma empresa e tudo mais. Então, tu vai ter que estudar de um jeito ou de outro. O que tu vai estudar e como tu vai colocar em prática, aí são dois assuntos completamente diferentes. Brasileiros não têm diploma. Os mais inteligentes são encorajados a buscarem cargos e status respeitáveis. Eles ficam muito orgulhosos porque conseguiram um cargo em uma multinacional e, claro, isso é muito bom. Mas esses cargos têm teto salarial e muitos nem ganham tão bem assim. Mas, admite, é bem legal chegar no final do ano e falar pro seu parente que você é um funcionário da Amazon ou de alguma outra Big Tech. Desse jeito, os inteligentes cumprem a expectativa social que foi colocada sobre eles. Eles agradam os pais e exibem uma carreira estável. Mas aqui está a primeira falha na Matrix. Mas e aí? No final da noite, no final do dia, tu olha e pensa, beleza, louco. Mas se eu tivesse seguido outro caminho, eu não poderia estar numa situação muito melhor? Isso aí vem da necessidade de provar para as outras pessoas que tu é bom seguindo o caminho tradicional, tá ligado? Só que quem é empreendedor, geralmente, tá cagando pra isso. Desculpa a palavra, mas é a verdade, tá ligado? Quem é empreendedor, ainda mais, por exemplo, criador de conteúdo, quer ver muito mais aquela ideia que ele tem na cabeça dele, sair daqui e se transformar em algo no mundo real, de fato, do que ter necessariamente a aprovação dos seus familiares. Ter a aprovação de algumas pessoas que muitas das vezes não estão nem aí pra ti. Nem aí. Porra, eu tenho um cargo numa multinacional. Ah, parabéns, tal. Sinceramente, foda. As pessoas inteligentes seguem o caminho pré-determinado para elas. Ir para a escola, tirar notas boas, depois fazer o mesmo com a faculdade, conseguir um bom emprego corporativo e construir ao longo de 30 anos uma carreira estável. Enquanto isso, aqueles que são considerados idiotas não têm nada a provar para ninguém. Ninguém espera nada deles. Se eles tentarem algo novo, fora da curva, eles não têm nada a perder, muito pelo contrário. Se eles se derem mal, eles vão perder muito pouco, mas quando eles se dão bem, eles ficam com tudo. Você percebeu a lógica? A sociedade... Então, acredito que ele tá indo pelo lado de que as pessoas que não são tão inteligentes, no caso, naquele padrão da escola, elas têm mais
Não é a aptidão, elas têm mais, como é que eu posso dizer? Elas se expõem mais a situações em que elas podem ganhar mais dinheiro. Elas se expõem a situações que elas podem conquistar o sucesso. Enquanto quem tá naquele mundinho normal, comum, aquele caminho tradicional, tem muito medo de arriscar. Molda os inteligentes para uma vida comum e deixa espaço para que os burros se arrisquem. O que nos leva ao nosso segundo grupo de razões, o grupo das razões psicológicas. A grande verdade é que pessoas menos inteligentes têm mais atitude e isso não dá nem para debater. Você já ouviu falar no efeito Dunning-Kruger? Ele é bem simples de explicar e você vai perceber que já viu isso. Quanto menos habilidades e conhecimento uma pessoa tem sobre algo, mais ela acredita que sabe. E isso funciona para os dois lados. As pessoas mais inteligentes reconhecem as suas limitações e isso pode travá-las. Por exemplo, imagine duas pessoas que estão começando um negócio. A pessoa mais inteligente vai ficar muito tempo planejando, analisando todas as opções, variáveis. Ela vai gastar o máximo de tempo possível estudando sobre o assunto, tanto que ela pode simplesmente perder o timing e isso nunca acontece. Enquanto o idiota simplesmente vai lá. Isso aqui é uma verdade absoluta. Eu tenho amigos que são assim, tá ligado? Muito inteligentes. Não, mas o caminho que eu sei aqui é o mais certo, é o mais correto, tá? E quando eu falo, às vezes, sobre as minhas ideias para esses amigos, ele, pô, mas tu tá fazendo errado. Eu tô fazendo errado, mas eu tô tendo resultado. E eu vou melhorando a cada jornada que eu vou trilhando, a cada passo que eu vou trilhando dentro da estrutura do negócio que eu estou montando. Enquanto esses outros, eles têm um caminho muito certo, muito correto, mas eles não têm resultado de nada porque isso aqui tá dando certo só na teoria. Não tem nada na prática para tu analisar, para tu ver os resultados, para tu pegar e falar, beleza. Esse caminho aqui é o certo, mas é o certo porque eu coloquei e consegui ver o resultado positivo, tá ligado? Enquanto eu aqui tô um pouco me fudendo. Eu vou fazendo aqui, vou errando, mas a cada erro que eu vou cometendo, eu vou entendendo que esse erro faz parte do processo, vou consertando para que esse erro não se repita. O que vai acontecer é novos erros dentro dessa jornada. E aí eu vou consertando consertando o outro. Até montar tudo isso. Até ir evoluindo, por exemplo, no canal do YouTube. E faz. Ele sabe menos, mas isso faz mais confiante, então ele simplesmente age. Enquanto o inteligente tem mais consciência, pensa demais nos riscos e acaba paralisado. O idiota é o exemplo clássico de pessoa que aprende com os erros. Alex Hormozi faliu suas 9 primeiras empresas. Você pode estar pensando que ele é um grande fracasso, mas você está enganado, porque a sua 10ª deu certo e agora ele leva para casa 100 milhões de dólares todos os anos. É exatamente isso. O cara errou aqui várias vezes, mas nessa vez que ele acertou, ele conseguiu entender o que fez ele ter acertado nessa empresa. E aí ele pega e começa a mapear tudo que ele fez de certo nessa empresa aqui, nessa tentativa que ele teve o sucesso. Então ele anota aqui, passo 1, o que eu fiz aqui? Passo 2, passo 3, passo 4. Ele estrutura isso em processos. E aí fica muito mais fácil dele começar a replicar, colocar isso para rodar em outra empresa. Até porque nas 8 tentativas que ele fez aqui, deu errado, 8 ou 9, não lembro exatamente, mas ele já sabe o que não fazer, porque se ele cometer esse erro novamente, aí sim ele vai se ferrar de novo, tá ligado? Então, mano, esse cara bem aqui, ó, Alex Hormozi. Esse cara bem aqui, tô parecendo um Podpah falando, porra. Falando nisso, eu tenho que fazer um vídeo do Podpah. Faça ofertas tão boas, ele é o dono desse livro aqui, ó. Faça ofertas tão boas que as pessoas vão se sentir estúpidas se não comprarem, tá ligado? Mano, Alex Hormozi. Esse mano bem aqui. Livro excelente, viu, rapaziada? Outra vantagem que os mais burros têm é que eles não se importam de parecerem estúpidos. Se você é o tipo de pessoa que cresceu sendo elogiado,
Pela sua inteligência, você provavelmente tem dificuldades em pedir ajuda. E isso é muito comum entre as pessoas mais inteligentes, mas isso é uma desvantagem enorme. O cara que nunca foi visto como inteligente tem muita facilidade em pedir ajuda. Ele não tem medo de parecer burro porque, afinal de contas, ele foi taxado assim a vida inteira. Ele vai acabar encontrando um mentor, vai deixar o ego de lado e acreditar que não sabe de tudo. E vai aprender enquanto o inteligente se preocupa em manter a aparência de quem já sabe tudo o que precisa. Além disso, eles são menos perfeccionistas. A mentalidade. Mano, isso aqui parece que ele falou dos amigos aí que eu tenho, tá ligado? Parece que é exatamente, velho, é exatamente isso. Acontece muito, porque, que nem eu falei, que nem eu te contei, quando eu falo de algum dos meus projetos para um amigo que é um pouco mais inteligente, ele só aponta os erros, só aponta os defeitos. E eu já tenho muita da consciência de que eu posso não estar no caminho certo, mas eu vou melhorando com o passar do tempo. Eu vou consertando as coisas dentro do processo, tá ligado? Da jornada até o sucesso. E quando ele vem e questiona tudo isso, aponta os erros, isso aí só me faz entender que é algo que eu posso ir melhorando, tá ligado? Minha câmera parou de gravar, parou não. É algo que eu posso ir melhorando. E eu não tenho medo de, por exemplo, assumir que eu posso estar errado em algumas fases da minha jornada. Mas se eu tô errando, eu vou simplesmente consertando o erro. Não, mas, pô, se eu fosse começar, eu começaria assim, porque assim daria muito mais certo, só que nunca começam. Aí fica complicado, né, meu parceiro? Metade das pessoas que são subestimadas é de que uma nota 7 já está de bom tamanho, enquanto os inteligentes perdem tempo e se desgastam correndo atrás da nota 10. Essas pessoas entendem que feito é melhor do que perfeito, e isso também é uma vantagem. A barreira do sucesso muitas vezes é completamente mental. A confiança ingênua dos mais burros faz eles agirem enquanto o perfeccionismo e o medo dos riscos paralisam os inteligentes. O terceiro grupo é o que eu chamo de grupo das razões práticas. Lembra que lá no primeiro grupo eu citei a escola? Pois é, o inteligente foi moldado pela mentalidade escolar. Ele aprende que se ele fizer tudo certo, ele tem que ser recompensado. Era assim com as notas e ele acha que vai ser assim a vida toda. Mas isso é um problema. Isso é um problema gigantesco, porque, beleza, Luco, eu fiz aqui tudo certo aqui no meu canal, não tô seguindo o caminho tradicional, mas se eu errar aqui nos vídeos que eu tô produzindo, se eles não ficarem com uma qualidade muito legal, eu vou me ferrar com isso. E eu vou demorar muito mais tempo para produzir um vídeo de alta qualidade e ser recompensado ganhando mais visualização, ganhando mais dinheiro. Eu não preciso de necessariamente pessoas aplaudindo o sucesso que eu tenho, tá ligado? Só que isso já seria o bastante para uma pessoa que tem essa visão do caminho tradicional. Estão pegando a visão aí da parada? Quando esse cara abre um negócio e mesmo fazendo tudo certo as coisas não vão bem, ele desmorona. Como assim eu estou fazendo tudo certo e não estou tendo a minha recompensa? Como eu posso ter estudado tantos livros de vendas e continuar tomando tantos nãos na minha cara? Isso não... É porque é assim que a vida funciona. Ah, mano, se fosse numa faculdade, por exemplo, eu não estudei para uma prova e tudo mais, eu ia tirar uma nota baixa e depois teria que estudar. Esse é o caminho tradicional. Mas aqui, se eu coloco toda a minha inteligência, todo o meu esforço, todo o meu talento, me dedico para fazer um bom vídeo e ele flopa, meu parceiro, tu tá lascado. Tu tem que fazer isso aqui vingar. Porque lá eu não vou ganhar um diploma, tá ligado? Ou melhor, porque aqui eu não vou ganhar um diploma. Eu não vou ganhar uma nota 10. Aqui é a vida real, tá ligado? E às vezes tu fazendo tudo certo dá errado. Não é justo. Aqui entra a primeira vantagem prática dos mais burros. Eles falharam no sistema de recompensa, mas eles são melhores no sistema de esforço. Essas pessoas são melhores em fazer processos repetitivos que nem sempre são recompensados. Elas levam 50 nãos na cara, e quando finalmente recebem um sim, elas têm disposição bastante para levar mais 50 não. Essas pessoas são melhores em deixar o ego de lado e seguem o script que foi entregue a elas. Elas não querem reinventar a roda, só querem fazer.
repetidamente o que já funciona. Mesmo que isso seja bastante, isso leva a um crescimento exponencial. Uma venda vira 2, que viram 10, que viram 1.000, milhões, mas são resultado de um processo exaustivo e nada recompensador no curto prazo. Não é sobre inteligência, mas sim sobre ser capaz de executar um processo repetitivo e sem glamour nenhum. Mas então, se você for a pessoa inteligente, você tem que se conformar com isso e aceitar o caminho que foi imposto a você? É claro que não. Eu acredito que as pessoas que elas são... Cara, isso aqui é bem legal. Essa frase é muito foda. As pessoas, elas são tão inteligentes, mas tão inteligentes, que elas aceitam ser chamadas de burras, tá ligado? Eu não me importo de ser um idiota, parecer um idiota, tá ligado? Até porque uma coisa é você ser um idiota, outra coisa é você parecer ser um idiota. E isso aí... Eu não quero citar aqui outros canais, mas tu vai ver que tem canais aí gigantescos que conseguem falar com muitas pessoas, conseguem um público gigantesco com milhões de audiência, porque eles parecem ser idiotas. Eles têm uma linguagem muito mais acessível, muito mais fácil, e isso conecta com muito mais pessoas. À medida que as pessoas que são realmente muito inteligentes, elas têm uma linguagem que muitas das vezes não consegue atrair tanto público. Isso eu tô falando aqui sobre o lance de criação de conteúdo dentro de uma rede social, entendeu? Então, isso é algo que você tem que entender muito claramente para quem é que você vai falar, tá ligado? O melhor cenário de todos é sim ser uma pessoa inteligente, mas reconhecer onde isso pode estar te limitando para corrigir isso a tempo. E é o que eu estou fazendo agora mesmo comigo. E depois de toda a pesquisa que eu fiz nesse vídeo, essas são as melhores dicas que eu encontrei para você que sempre foi visto como inteligente, mas agora sente que está fracassando. A primeira dica é: haja, mesmo quando não tiver todas as respostas. Como já foi dito antes, pessoas inteligentes pensam demais antes de agir e isso só vai te atrasar e na verdade pode acabar te travando completamente. Você provavelmente vai cometer alguns erros, mas é exatamente assim que se aprende. Todos os empresários bem-sucedidos faliram empresas antes de dar certo, e isso vale para todas as áreas. Os mais bem-sucedidos são os que erraram mais vezes, porque eles tentam mais vezes. O meu segundo conselho é: aceite a dor no curto prazo, e isso vai incluir coisas como aprender a lidar com a rejeição, por mais difícil que seja, perder o medo de fracassar. A psicóloga americana Caroline Dweck diz em seu livro Mindset uma coisa bastante interessante que eu quero que você se lembre. O fracasso não é uma condição definitiva. Ele é um momento. Se você fracassar, você começa de novo. Outra dor de curto prazo é aceitar. É porque isso aqui, para quem é muito inteligente, o fracasso é como se fosse uma fotografia, tá ligado? Que naquele dia em específico tu tirou aquela foto e saiu um erro. Só que quem tem essa outra mentalidade de não seguir o caminho tradicional entende que aquilo foi um registro de apenas um dia. E existem vários outros dias que tu pode sair bonito na foto. Isso vai depender de você continuar a sua jornada, tentando, errando, acertando, errando, estudando, colocando em prática, vendo os resultados. Só que para o cara que segue o caminho tradicional, parece que aquela fotografia daquele dia, daquele projeto que ele colocou em prática, é algo fixo e que não muda nunca mais. É que nem se tu tirasse uma nota ruim em uma prova. Aquela nota parece que fica estampado ali, ó, fixado na cabeça de quem segue o caminho tradicional, tá ligado? E nada que ele fizer pode mudar, quando na verdade pode mudar sim, Luco. É só tu ir melhorando com o passar do tempo. Parecer idiota às vezes. Sim, você vai precisar pedir ajuda, aceitar que você não sabe tudo e que pode precisar de um professor ou de um mentor, dependendo do que você quer fazer. A terceira dica é: foque no que você é bom. Você provavelmente sabe aquilo em que você se destaca. Mas caso você não saiba, tente pensar nisso por um momento, ou então pergunte para alguém que se importa com você o que eles acham que você é acima da média. Defina esse alvo e faça tudo o que te aproxima dele, e deixe de fazer tudo que te distancia dele.
Exatamente, foi algo que eu passei muito tempo batendo a cabeça, tá ligado? Porque eu queria seguir outros caminhos e que esses caminhos, eles não tinham tanto a ver com uma habilidade que eu tenho que é muito foda, que é a habilidade de me comunicar. A habilidade de conversar, a habilidade de pegar isso daqui, começar a falar e tirar insights, conhecimentos e compartilhar isso com outras pessoas. Quando tu entende qual é a habilidade que tu tem aí do outro lado, que é muito superior à habilidade que outras pessoas poderiam ter, tu começa a sair muito, mas muito na frente, tá ligado? Porque, pô, eu poderia trabalhar com outras estruturas, algo que seriam mais voltados para habilidades com números. Eu tenho essa habilidade? Eu tenho essa facilidade, essa aptidão para isso? Não. Então, por mais que eu estudasse, me dedicasse, colocasse esforço, dinheiro e tudo mais, os resultados eles demorariam muito mais a vir comparado a uma habilidade que eu já tenho e que ela, como é que eu posso dizer? Ela acontece com mais fluidez. Então, quais seriam as tuas habilidades aí do outro lado? Seria a habilidade de escrever roteiros, a habilidade de se comunicar aqui, criando vídeos, seria a habilidade de... que exatamente? Elas não se importam de serem péssimas em matemática, em química ou redação. Se eles são bons de papo, eles apostam no boca a boca e vencem. Pense nisso como mando de campo. Apostar no que você já é bom é como jogar em casa, você tem uma vantagem intrínseca quando faz isso. E por fim, escolha qual dor dói menos. Se conformar ou correr os riscos. Ambos não são bons, eu sei. Nós não somos programados para gostar de correr risco. Na verdade, o nosso cérebro vai trair a gente o tempo todo e tentar nos afastar de qualquer risco, mesmo que a recompensa seja muito alta caso as coisas saiam como planejado. Por outro lado, se conformar pode ser bem doloroso, especialmente se você começar a ver pessoas com menos potencial do que você chegando mais longe. E as redes sociais vão te mostrar isso o tempo todo. Lembrando que nesse vídeo o meu foco foi mais... Vão mostrar o tempo todo. Tu olha aí canais que tu fala assim, porra, como que esse canal, ele... Isso aqui é tipo dar um soco na cara de quem é inteligente, tá ligado? Como que esse canal, ele consegue todo esse sucesso? O maior podcast do Brasil? Não, não acredito. O maior canal de cultura pop do Brasil falando esses conteúdos idiotas. O maior canal fitness do Brasil com essas novelinhas, tá ligado? Ah, não, não acredito. Como que eu sou muito mais inteligente, não consigo ter o sucesso que esse cara tem? Existe um lance aí sobre você querer criar um público determinado e outro lance é você aceitar o seu público. Ter uma linguagem muito mais fácil que conecta com muitas pessoas. Rapaziada, o vídeo foi esse, certo? Se você gostou desse react, pô, dá uma moral lá no canal do Mascote, se inscreve lá também e se inscreve nesse canal aqui também. Se você gostou do conteúdo, pô, a gente tá com o projeto aí de atingir 10 mil inscritos antes do final do ano, beleza? Então se inscreve no canal, dá aquela moral. Eu sou o Otmar Rico e espero que você tenha gostado, beleza? Falou!